quando a gente vai para um mercado premium, e a maioria das marcas que estão evoluindo aí do convencional para o premium, a gente não está num caminho de convencer as pessoas sobre quem nós somos. A gente não vai ficar convencendo a pessoa de que o que a gente faz vale mais, etc. A gente vai conectar com as pessoas que já têm essa crença. Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui ao vivo com um dos meus mentorados, o George. A gente vai falar sobre esses primeiros passos para poder alcançar esse posicionamento premium. Então, o que você precisa, por onde você deve começar? O George acabou de passar, né, por um diagnóstico de marketing junto com a gente lá no Código Premium, junto, né, do meu grupo de mentorias. E aí a gente vai falar um pouco sobre como é que está sendo essa jornada dele e utilizar, né, o andamento dele, a jornada dele, para também ajudar vocês aí nos seus primeiros passos para poder se posicionar como uma marca premium, conquistar esse reconhecimento, estar entre os mais bem pagos do seu mercado. Então já avisei a turma aqui que hoje vai ser um pouquinho diferente, Jorge. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a sua jornada junto com a gente lá no Código Premium, principalmente, né, em cima do diagnóstico de marketing que nós fizemos juntos. A gente trouxe aí, né, no workshop que a gente fez para os alunos que estão no Código Premium. E só para dar uma antemão aqui para a turma que está conhecendo o George agora, o George especialista em automação, tanto residencial quanto comercial, vem trilhando aí um caminho muito positivo no seu mercado e agora está indo, né, alçar novos voos, aí, evoluir para o segmento premium, evoluir no seu posicionamento para conquistar aí esse reconhecimento do mercado. Jorge, começa falando para mim como é que está a sua jornada aí na sua estratégia de posicionamento premium, o que você já tem avançado até agora, dá um contexto geral aí de como é que está o seu cenário. Mas para mim está sendo muito boa, assim, né? Estou aprendendo hoje. Você me passou com o que você me passou lá do que viu do meu Instagram. Eu já vi que eu preciso mudar algumas coisas, né? Eu tenho que começar a aparecer mais também, que isso aí já é uma coisa que eu vou ter que enfrentar, que eu não trabalhei muito com vídeo, mas sempre por trás, não gosto muito de aparecer, mas eu vou precisar mudar. E aí tem o CERN, né, lá que eu até fiz um aqui assim, mas eu acho que eu preciso melhorar mais porque eu ainda continuo seguindo mais a parte técnica, né, como você falou lá. E aí para eu mudar mais e focar mais realmente na parte do conforto, sofisticação, né, que a automação proporciona. Então, só para vocês saberem, né, quando o Jorge falou sobre o CERN é esse núcleo, essa essência da sua marca, é para onde você sempre tem que resgatar o seu posicionamento. E quem participou com a gente do Workshop Start, a gente fez uma dinâmica juntos, né, ao longo daqueles 3 dias que nós passamos ali em aulas, e tiveram até acesso a um PDF, onde eu ensinei ali no passo a passo como é que vocês chegam nesse CERN, com a identidade de vocês, com a personalidade de vocês, conectando diretamente com aquelas pessoas. Aí, Jorge, é importante falar sobre esse ponto, né, que quando a gente vai para um mercado premium, e a maioria das marcas que estão evoluindo aí do convencional para o premium, a gente não está num caminho de convencer as pessoas sobre quem nós somos. A gente não vai ficar convencendo a pessoa de que o que a gente faz vale mais, etc. A gente vai conectar com as pessoas que já têm essa crença. A gente vai conectar com pessoas que já têm essa mentalidade de entender que o que é mais caro, o que é melhor no mercado tende a ser mais caro, né? É até estranho quando alguém diz para você que tem a mais alta qualidade do mercado e o produto dele é mais barato. O capitalismo ele não permite esse jogo de altíssima qualidade com preço baixo, né? A empresa vai à falência. A não ser essas startups aí que já nascem para dar prejuízo mesmo, mas aí é um outro jogo, um jogo muito mais ali de valuation, né? Muito mais de criar valor para ser vendido, não necessariamente no produto ou no serviço. Mas o caminho que o Jorge comentou sobre o CERN é essa essência da sua marca, que é o primeiro passo para onde a gente tem que ter a habilidade de expressar isso no mercado, né? Dizer para as pessoas quem nós somos. E quem está nesse caminho, né, nessa jornada premium, a gente vai falar sempre sobre a identidade magnética, assim, esse quem eu sou, que é poderosíssimo, onde as pessoas, só de você dizer quem você é, as pessoas já querem estar perto de você. Depois a forma como a gente emite a nossa mensagem, que é o vocabulário icônico. Depois como é que a gente classifica o nosso, né, qualifica o nosso cliente, que a gente chama de qualificação extrema.
Não aquela qualificação de excluir ninguém, não. A qualificação no sentido de demonstrar para as pessoas que nós, como especialistas, nós sabemos em que categoria, em que momento essa pessoa está, para a gente poder diagnosticar e prescrever para ela a melhor solução. Vamos falar um pouco sobre precificação premium, a nossa forma de precificar e como que a gente chega nos mais bem pagos do mercado. Sobre o que nós chamamos de efeito Hollywood, como é que eu pego emprestado a reputação de pessoas que já alcançaram resultados grandiosos no mercado, para que eles me referenciem, para que eles me chancelem, para a gente acelerar o nosso processo de construção de credibilidade. E, por último, o último código premium é o código da reputação inabalável, que é o mercado perceber a nossa especialidade, nos perceber como líderes de um movimento. Então, parar de tratar o cliente de forma isolada, aquele problema isolado do meu cliente, e começar a tratar os meus clientes sempre com o olhar da comunidade, sempre um olhar do todo, onde esse cliente está envolvido em um movimento e tem mais pessoas acreditando da mesma forma para a gente crescer os resultados. E foram exatamente, né, Jorge, os pontos que a gente analisou lá no workshop de marketing, de posicionamento de marca, onde a gente falou um pouco mais sobre essa parte estrutural, né, do que você já tem estruturado hoje. Dentro do diagnóstico, o que você encontrou lá que você já tem estruturado, que você pode potencializar, e o que você viu ali que você não tem, que você falou, nossa, meu Deus, eu não tenho isso. O que eu vi, assim, que eu falo da parte de conforto e de eu esqueci a outra palavrinha lá que tem, mas Praticidade, se eu eu não me falo, engano, né? sofisticação, isso, conforto, Sofisticação. eu falo sobre isso, mas eu falo muito assim, muito de leve, até como você falou lá, eu vi que você tem isso aqui, mas será que você fez isso pensado ou foi por acaso? Analisando friamente, eu acho que realmente foi meio que por acaso, não foi um negócio pensado, não foi intencional. E aí eu vi que, por exemplo, realmente eu foco muito na parte do, do que se chama de comércio padrão, né? Assim, ó, Convencional, né? convencional. Pronto. Convencional. Eu foco muito nessa parte convencional. Então, assim, vi que eu preciso melhorar justamente a minha bio. A minha bios lá eu tenho que melhorar para poder deixar a apresentação melhor, né? E as pessoas já entenderem melhor. E também começar a aparecer mais nos vídeos. Você falou também Perfeito. a minha forma de me apresentar nos locais. Isso aí, assim, realmente é como eu sou. Normalmente eu chego nos cantos assim, às vezes o pessoal fala que eu estou muito armado para a situação, mas é como eu me sinto bem, né? De tratar, de Sim. conversar, de poder fazer todo o processo. Então, algumas coisas lá que você falou, você tem uma forma de conversar, uma forma de falar sempre mais tranquilo e passando uma certa segurança. Isso aí foram coisas que eu realmente vim criando já há um certo tempo. E essa forma também de escutar bem, né, o cliente, de escutar bem o que a pessoa está precisando, isso me ajuda às vezes a ver situações que nem estava pensando em ter. E aí eu posso Perfeito. dar como é que que você fala nos treinamentos eu dou o brinde para a pessoa sem ser uma forma de negociação. A pessoa ganha um presente, Uhum. né? Eu estou dando algo a mais, estou dando Sim. mais do que a pessoa realmente pediu, né? E não foi usado na negociação isso. Então, Perfeito. isso são coisas que eu venho fazendo, mas tem muita coisa que eu vi que eu tenho que fazer. É legal. O que acontece, acho que vai ser legal para a galera que está acompanhando a gente aqui agora, é que quando a gente fala sobre prestação de serviços, né, e eu estou junto com você nesse grupo dos prestadores de serviços, quando a gente trabalha, o que a gente tem de mais valor é a nossa expertise, né, o nosso conhecimento, a nossa experiência, a forma precisa como a gente tem para poder ajudar o cliente. E é o que o nosso cliente mais está buscando, né? O cliente que tem a mentalidade premium, porque ele não quer a chance de errar. Então, ele quer sentir que aquela decisão de contratar você ou de contratar a mim foi a decisão mais inteligente. Não necessariamente é mais barata, mas aquela em que ele vai fazer uma decisão mais precisa, mais definitiva, em que ele sente que vai estar sendo atendido por alguém que tem excelência, que tem uma forma exclusiva, uma forma diferenciada de prestar esse serviço e que vai ter uma experiência bacana na hora dele receber essa prestação de serviço. Porém, para que a gente chegue nesse ponto da excelência,
E eu estou vendo aqui algumas pessoas que já entraram aqui para acompanhar a gente, né? Tem o Dr. Tales, o Anderson, Caroline, algumas pessoas que eu conheço aqui, o próprio Bruno Tavares, que está aqui com a gente, Lucas Fonseca. Tem uma galera aqui que vai entender exatamente o que eu vou dizer agora. Como a gente está, nós profissionais, né? Nós especialistas, a gente está em busca da excelência, né? Nós somos pessoas que nós acreditamos na excelência como um caminho para conquistar esse reconhecimento. A gente acaba focando tanto na nossa habilidade de fazer que a gente acaba perdendo um pouco o foco da estratégia de como que a gente vai conectar com essas pessoas. E aí a gente fica envolvido naquele dia a dia e fazendo tudo com uma mentalidade muito operacional, muito da qualidade da sua entrega, né? Nossa, na hora que eu for fazer o trabalho para aquele cliente, eu tenho que chegar lá, pô, eu tenho que arrebentar, eu tenho que prescrever para ele orientar os melhores equipamentos, a melhor tecnologia, eu não posso estar defasado. Na sua mente vai rodando tantas histórias de operação que na hora que você vai para o seu marketing continua operacional. Então acaba indo para as pessoas, que quem está aqui vai entender exatamente isso que eu estou dizendo agora. Você faz quando tem um insight. Nossa, eu tive uma ideia, eu vi uma referência, pensei numa coisa nova. Aí você faz na hora, porque nós somos pessoas de fazer, né? Empreendedores são pessoas de entrar e fazer. Só que aquilo não tem uma continuidade. Depois, daqui a 3, 5 publicações, o cliente não vê aquilo de novo. E não vê de novo. E aí, a cada ciclo, porque a gente está com a cabeça operacional, é uma cabeça de curto prazo. É uma cabeça que você está pensando assim, o que vai acontecer hoje, talvez semana que vem, no mais tardar daqui a 15 dias. Então, mais do que isso é difícil, porque a gente já entra num outro trabalho, a gente começa a atender um outro cliente, a gente já vai em busca de um outro contrato. Então, o que acontece, né? O que eu vi na maioria das análises, da imensa maioria das análises que eu fiz lá, além da sua, que as pessoas têm uma intenção positiva, são especialistas, sabem o que eles estão buscando entregar no mercado, mas o olhar está um olhar de curto prazo, um olhar operacional. E agora a gente vai evoluir para esse olhar estratégico, que é o olhar de, não, mas espera aí, eu estou indo para o caminho que eu sei onde a minha empresa quer chegar daqui a 5 anos. A maioria das pessoas que a gente conversa, a gente fala assim, quanto é que sua empresa vai estar faturando daqui a 3 anos? O cara fala, pô, nem pensei nisso. Não sei nem se eu vou estar vivo. Essa é a mentalidade operacional. Aquela mentalidade de, cara, eu tenho uma granada explodindo aqui do meu lado agora. Pô, não tenho tempo para pensar nisso. Pô, estou ocupado demais para ir na reunião. Não consegui fazer a tarefa porque eu estava envolvido. Isso tudo é mindset operacional. E se a gente não muda essa mentalidade, a gente não consegue evoluir para o campo estratégico. Por isso que a gente começa lá no CERN, falando sobre você se redescobrir. Né? Eu tenho até um post que eu fiz logo no início da pandemia, em que eu trouxe um post falando o seguinte, antes de se reinventar, você precisa se redescobrir. Então, antes da gente criar inovações e tal, eu tenho que ter muita clareza assim, de quem eu sou, para onde eu estou indo, aonde que eu quero chegar com esse trabalho todo que eu estou fazendo. É só pagar boleto? Será que é só pagar a conta? Ou eu quero efetivamente deixar um legado? Ou eu quero expandir? Ou eu quero não só me tornar um bom profissional, mas ter o reconhecimento de ser um bom profissional? Todos esses olhares já são olhares mais táticos e estratégicos. A André até colocou aqui, ó. Então, assim, faço para os meus clientes os conteúdos estratégicos e esqueço da minha empresa. André, é isso mesmo. E se a gente não tiver alguém do nosso... Não é nem se a gente não tiver, Jorge. Olha que legal isso que eu vou passar agora. Não é nem se a gente não tiver. Se a gente não aceitar alguém do nosso lado nos forçando a olhar para a nossa empresa estrategicamente, seja um consultor, um mentor, um coach, se você não tiver alguém onde você assumiu um compromisso, você contratou essa pessoa para poder te puxar para o estratégico, a tendência é a gente sempre sucumbir para o operacional. Sempre vai ter um cliente ligando com problema, sempre vai ter um boleto chegando e o seu olhar pensando assim, caramba, cadê o meu próximo contrato para eu poder pagar essas contas? Sempre vai ter uma coisa na família acontecendo, sempre vai ter bomba explodindo. E em algum momento você vai ter que jogar para o alto. E aí, só para fechar essa fala, o que acontece com a imensa maioria dos empreendedores que chegam para a gente? Eles estão jogando para o alto a própria empresa. Né? Você vai apagar um incêndio de família, você vai apagar um incêndio do cliente, você vai apagar um incêndio de pagar a conta, porque quando você está vendendo um contrato, né, para poder pagar um boleto, você tá salvando o boleto, você não está salvando a sua empresa. Faz sentido? E olha como é que a diferença, apesar de ela ser muito impactante, olha como é que ela é sutil.
A pessoa acha que sair desvairadamente no mercado prospectando, que ele está fazendo isso a favor da empresa. Não, ele está fazendo isso a favor das contas dele. A favor da conta que ele tem que pagar. É aquele olhar com foco na falta. Não, eu tenho que fechar esse cliente, porque senão minha empresa vai falir. E tudo na vida é um equilíbrio, né? A empresa tem o estratégico, tem o tático e tem o operacional. O que não pode é vocês ficarem só no operacional. Faz sentido? Sim, total. Eu imagino, e aí eu gostaria de ouvir de você, que o que mais pegou quando você viu lá no workshop de diagnóstico de marca era, cara, eu até tenho isso, mas não tenho estruturado. Aí você ia ver outra coisa, pô, mas eu até já fiz isso uma vez, mas eu não tenho isso estruturado. É ou não é? É, Como é que foi para você essa experiência das estruturas? eu tenho até justamente isso. Eu tenho, por exemplo, o meu planejamento. Se fosse uma pergunta para mim do quanto eu penso faturar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, tudo isso eu tenho, bem certinho. Mas só que aí, por exemplo, eu digo, eu vou e planejo fazer mais vídeos para colocar no Instagram, por exemplo. Aí entra justamente nessa parte de resolver os problemas de cliente, nessa parte técnica, e eu termino não fazendo os vídeos, não fazendo as postagens, porque isso eu não coloquei no papel, não coloquei um planejamento certo para executar. E aí realmente aí termina acontecendo como você falou lá da análise no Instagram, faltando informação, faltando coisa e ficando realmente no operacional. E o ponto de vista é sempre assim. A gente não precisa, né? Que eu estou vendo aqui que a Gabriela Souza até escreveu aqui exatamente, não conseguimos nos ver como empresa, né? Assim como eu presa. E é um bom ponto de vista, Gabriela. Mas a gente não precisa ficar, né? Se penitenciando, dizendo, nossa, caramba, eu não fiz. É sempre aquele olhar de fazer pequenas coisas, poucas coisas em ciclos curtos. Então, assim, o que eu posso fazer pelos próximos 90 dias que não vai me exigir abrir mão das prospecções que eu já me comprometi de fazer, que não vai me exigir abrir mão dos contratos que eu vou fazer. Talvez você vai encontrar que você pode, só por 90 dias, dormir 1 hora menos. Talvez você pode, só por 90 dias, parar uma academia. Só por 90, para você conseguir se colocar em movimento. Talvez você possa acordar 1 hora mais cedo todos os dias. Você falou aí sobre essa resistência, vamos dizer assim, esse desconforto de gravar os vídeos. Não é necessário que a gente grave vídeos. É necessário que a gente se faça presente. Então, assim, se eu coloco uma frase no meu Instagram e assino essa frase do tipo, né, não precisa ser perfeito, basta ser fantástico, assinado Arthur Galvão. É uma frase autoral minha. Pronto, eu já tenho autoria minha no meu conteúdo, já tem autoralidade. Então já tem autenticidade. Não necessariamente eu preciso gravar vídeos. Gravar vídeos para mim, por exemplo, é uma coisa que eu venho construindo ao longo do tempo. Hoje para mim eu confesso que está até gostoso de fazer. É desafiante, dá frio na barriga, às vezes dá dor de barriga aqui na hora de gravar, dependendo do conteúdo. Mas hoje está muito mais eu fico muito mais à vontade, porque só de live aqui eu já devo estar chegando umas 100 lives feitas. Então a gente acaba construindo isso, né? Um pouco mais. Mas só para dar um alívio no coração, seu, George, da galera que tá acompanhando a gente, não é necessário, tá, gente, vocês gravarem vídeo. O mais importante é o cliente sentir a presença de vocês. Em que formato isso vai estar? É no formato que for mais tranquilo para vocês começarem. O que não dá é para a gente não começar nada porque a gente estava com medo de fazer o ideal. Eu vejo todo mundo gravando vídeo, mas como diria minha mãe, né, eu não sou todo mundo. Minha mãe já dizia isso, né? Se todo mundo pular no bueiro, você vai pular. Outro dia eu vi até uma piada de stand-up que falava sobre isso, né? A mãe do cara falava, mas se todo mundo pular da ponte, você vai pular? Aí falou, pô, mãe, mas se todo mundo tá pulando, até você tá pulando, acho que eu vou pular sim. Mas não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Mas qual é a primeira coisa que você vai fazer que não te exija um nível de sacrifício tão alto e que você pode começar a colocar em prática? Como você mesmo citou, poxa, mas de que forma eu posso rever a minha bio? Sabe? Talvez eu não possa fazer publicação todo dia. Eu mesmo não faço publicação todo dia. Mas talvez você possa definir por uma por semana. E aí eu vou investir 10 minutos por dia para ter 50 minutos por semana para fazer uma publicação. Caramba, se eu não colocar o estratégico da minha empresa em 10 minutos por dia, aí realmente eu não estou afim, né? Então, sempre esse olhar de transformar isso num plano de ação.
de qual é a transformação que eu quero que aconteça, isso tem que estar muito claro para você. Então, por exemplo, eu quero, nesse momento, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é dobrar a minha quantidade de contratos fechados. Suponhamos que você tenha lá um número X de contratos que você fala, tu, cara, para eu ficar tranquilo, meu coração ficar em paz, eu tenho que dobrar o número de contratos que eu fecho. Ou dobrar o valor dos meus contratos, das duas, uma. Aí você vai escolher o caminho que você quer trilhar. Não, bacana, eu quero dobrar o valor dos meus contratos. Hoje eu fecho contrato de 10 mil, eu quero fechar contratos de 20 mil. Show. Então essa é a transformação. Realidade anterior, eu fechava contratos de 10 mil. Realidade posterior, agora eu fecho contratos de 20 mil. Tá claro para você até aí onde é que está a transformação? Sim. Agora, para alcançar essa transformação, você vai definir os 3 compromissos maiores que você precisa assumir para essa transformação acontecer. O que você precisaria fazer para fechar contratos do dobro? Pô, eu preciso prospectar clientes que já compram produtos de altíssimo valor no mercado. Então eu preciso identificar quem são esses clientes. Onde é que estão esses caras? Pô, o cara está numa mansão, numa região de elite da minha cidade. Ou então eu vou entrar aqui e vou começar a pesquisar quem mora em apartamento 1 por andar. Vou pesquisar quem já comprou Range Rover. Eu vou pesquisar quem tem Lamborghini na garagem. E vou fazer uma lista lá de 100 pessoas. Então, talvez o meu primeiro compromisso é identificar quem são as 100 pessoas hoje que teriam condição de pagar o dobro pelo meu contrato. Então, assumir um compromisso. Já estou transformando isso em plano de ação. E isso é um trabalho estratégico. Isso é você pensando o seu crescimento. Segundo ponto, poxa, eu preciso que essas pessoas cheguem até mim com muita qualidade. Será que o primeiro passo é eu mexer no meu Instagram mesmo? Ou será que o primeiro passo, de repente, não é eu fazer um belo catálogo no meu WhatsApp? Será que, de repente, o meu caminho não é eu me aproximar dessas pessoas através de um grupo de networking? Será que elas já não participam, essas pessoas que estão em mercado de altíssimo padrão de consumo? Será que elas já não vão em algum lugar? Por exemplo, a gente acabou de ter aqui a realização da Casa Cor, que é uma mostra direcionada para clientes de alto padrão. Você não vai lá para conseguir uma grande oferta, você vai lá para conseguir o que está na vanguarda, a novidade, o lançamento. Faz sentido? Então, segundo compromisso, vou mapear aqui 5 eventos durante o mês em que eu posso encontrar com essas pessoas. Terceiro compromisso, eu vou começar a elencar agora quem são as pessoas que eu conheço que podem me colocar em contato com essas pessoas. De repente eu conheço algum fornecedor que é deles que já é um parceiro meu. De repente eu conheço famílias que eu posso me aproximar através de alguma relação de família. Claro, gente, eu estou dando só exemplos assim bem superficiais, só para vocês terem um exemplo mais prático de como transformar essa intenção em plano de ação. Então, primeiro eu tenho que ter a transformação clara, depois eu tenho que colocar quais são os compromissos que eu vou assumir. Só 3, não precisa mais do que 3. Tá bom? Para um mês, 3 está ótimo para vocês poderem fazer. Precisa mais do que isso. Depois, no terceiro ponto, vocês vão questionar o seguinte: por que eu vou fazer isso? Por que isso é tão importante eu fazer agora? Para você checar se isso realmente é relevante. Não, eu vou fazer agora porque vai entrar agora a época de ano, virada de ano, e a época em que a galera está mais buscando receber parente em casa, receber os amigos para confraternização, e eles querem tirar onda de ter uma casa automatizada, dos amigos chegar em casa e ele fala assim: Alexa, configura a sala de TV, por favor. E eles querem isso, eles querem esse reconhecimento, eles querem, entre aspas, aí, tirar onda. Tem muita gente que está terminando reforma. Poxa, é um momento super aquecido para o seu mercado. Então você vai, não, legal, eu quero fazer esse movimento agora, porque o momento do mercado me traz. Eu tenho que fazer isso antes do carnaval, porque no carnaval a galera vai viajar e aí eu não consigo mais encontrar com o meu cliente. Ele vai dizer: Jorge, gostaria muito de fazer o trabalho com você, mas eu vou estar viajando, não consegui fazer. Então você vai colocar ali o porquê que isso é tão relevante para você estabelecer que isso estabelecer na sua mente o porquê que isso é uma prioridade absoluta, certo? Depois você vai colocar assim: quais são os pontos de checagem? Como é que eu vou checar se eu estou no caminho certo? Poxa, se eu tenho um mês de ação, a cada 10 dias eu vou checar se eu estou conseguindo fazer as conversões que eu quero. Porque se eu chegar em 15 dias e eu não tiver convertido nenhum cliente pelo dobro do contrato, eu tenho que me mexer. Tem que me mexer diferente. Então eu não vou esperar chegar no 30º dia para falar: caramba, não fechei nenhum contrato. Certo? Eu tive uma pessoa, um parceiro nosso, que acabou fazendo isso.
Ele falou, poxa, ficou um tempão fazendo uma ação, chegou no final da ação, não fechou nenhuma. Mas por que aconteceu isso? Porque ao longo do caminho, ele não criou os pontos de checagem. Ele esperou chegar o tempo final e falou, pô, não fechei nada. Eu acabei de fazer um lançamento aqui, né, que foi um lançamento que é mais interno, para trazer novos alunos para o código premium. E, gente, sim, não tem jeito. Na hora que a gente começou a estratégia, as coisas não saíram da forma como a gente estava planejando. Só que como eu tinha muitos pontos de checagem, a gente conseguiu se ajustar ao longo do caminho e no final a gente fechou um resultado muito melhor do que a gente esperava. Então, mas eu comecei muito errado. Comecei muito errado. Mas como eu tinha os pontos de checagem, eu pude ver onde é que eu estava errando e fui compensando. Quando chegou no final, a gente fechou um resultado muito superior ao que a gente estava planejando lá no início. Olha que bacana a importância de você ter os pontos de checagem para transformar isso em plano de ação. Depois, Jorge, isso é fundamental aí para você, porque você vai colocar tudo isso que a gente comentou lá no diagnóstico de marketing nesse formato de estrutura que eu estou te passando agora. Então, o próximo ponto é você saber assim, quem pode me ajudar nisso? Porque as marcas premium, a gente anda em bando, a gente anda em grupo, a gente anda em comunidade. Então, assim, uma coisa é eu achar que eu vou fazer o trabalho todo sozinho. Isso vai me dar um nível de esforço, mas eu posso olhar assim, poxa, quem que eu posso envolver nessa estratégia comigo? Será que eu posso envolver minha esposa? Inclusive, você está recém-casado aí, né? Parabéns. Muito legal, parabéns. Nova fase da vida. Então, você pode olhar assim, eu tenho algum fornecedor que eu posso envolver? Será que eu posso envolver meus melhores clientes nessa estratégia comigo? Será que eu posso envolver meu mentor nessa estratégia comigo? Será que eu posso envolver a galera lá do BNI, né, que é o grupo de network que a gente participa? Como é que eu posso envolver essa turma? Quem eu posso envolver lá do BNI para me ajudar a acelerar o alcance dessa meta? Faz sentido? Aí você vai elencar ali pelo menos 3 pessoas para poder te ajudar. Até brinquei com você hoje, né? Que o 3 é meu número da sorte. Você vai ver que eu vou falar muita coisa de 3, 90 dias. Tudo meu vai ser no múltiplo de 6, de 3. Depois você trouxe as pessoas que podem te ajudar. Fechando isso, é interessante você trabalhar assim, de que forma você vai se recompensar quando você tiver alcançado a meta. De que forma... eu lembro, eu aprendi isso lá quando eu fiz o Empretec. Tem inclusive aqui o Fabrício Chiqueto está aqui junto com a gente. O Fabrício vai entender direitinho, ele está bem próximo lá da turma do Sebrae. Tem algumas outras pessoas, o Anderson também está próximo do Sebrae. Quando a gente faz Empretec, pelo menos foi assim na minha turma, quem é Empreteco aqui coloca se foi assim com você também, mas eles trouxeram essa sugestão, já fez Empretec, né? Então, eles sugeriram para você isso, que eu vou falar agora. Isso. Quando eu entrei na turma, a nossa facilitadora falou assim, olha, vocês vão ter que formatar, comercializar e encerrar uma empresa até o final do nosso programa. Esse é o exercício, né? Chamava CRIA. Pega a grana do lucro da CRIA e se dá de presente. Compra uma coisa que você estava evitando comprar porque ia gastar mais e não podia. Se dá isso de presente, né? Não faz isso para pagar boleto. Faz. Aí eu lembro que na época eu quis comprar um telefone da HTC, nem sei se existe mais essa marca, que era o principal concorrente do iPhone na época. Eu falei assim, pô, legal, vou fazer aqui meu Empretec e no final eu vou ter grana para poder comprar meu telefone. E não obstante, né, a minha empresa, a minha cria foi a que deu mais lucro da minha turma. Era eu e mais 25. E a minha cria foi a que deu mais lucro. E a minha felicidade, não só de ter alcançado aquele objetivo, aquela meta, e cumprido as metas, mas eu tinha aquele dinheiro no bolso para poder escolher comprar. Olha como é que isso muda uma chave na mente da gente, né? Porque agora não era mais eu simplesmente poder comprar, eu poder escolher se eu ia comprar ou não. Então é importante quando você faz um plano de ação, você e a turma que está acompanhando a gente aqui, de colocar assim, de que forma eu vou me recompensar? Eu vou me elogiar? Ou eu vou comprar alguma coisa, vou pegar um percentual dessa grana e vou fazer uma coisa para mim só pelo meu prazer? Só para eu poder evidenciar que eu fui bem naquilo ali? Que nós somos seres treináveis, né, Jorge? Nós somos muito bem treináveis, assim, quase que domesticáveis, né? A gente lida, a nossa mente lida muito bem com recompensa. Então, se você fechar um contrato pelo dobro do preço, pelo dobro do valor, só que se isso não reverter num ganho imediato, se esse ganho for daqui a um ano no seu faturamento, que você vai olhar, você tende a não conseguir se manter tão
disciplinado, então com tanto vínculo naquela, porque o ganho está de longo prazo. Então é legal você estabelecer que sim, a sua empresa vai ganhar, mas pega um percentualzinho disso e se dá um presente, se dá uma recompensa para você mesmo. Assim, pô, vou comprar uma roupa nova. Eu fiz há pouco tempo um caminho meu aqui de reeducação alimentar e eu queria emagrecer 10 quilos em um mês. Qual foi o meu presente? Camisa. Eu falei, pô, eu vou entrar nas camisas que eu não estava entrando mais e eu quero poder ir numa loja e comprar uma camisa no meu tamanho, a camisa que eu queria, né? Na época eu queria comprar uma camisa polo, eu falei, eu não vou comprar a camisa enquanto eu não emagrecer. E eu tenho 30 dias para emagrecer. E quando eu chegar lá, eu vou. E o prazer que me deu, Jorge, de entrar na loja, vestir a camisa, sabe? E caramba, deu muito. É um prazer imediato, é uma recompensa imediata. Muita gente vai querer emagrecer e falar, eu quero emagrecer por uma qualidade de vida para o resto da minha vida. Claro que vai ser. É legal se for para o resto da sua vida. Mas vai ser mais difícil para sua mente. Porque a mente quer a recompensa imediata, ela quer uma compensação imediata daquilo ali que você está fazendo. E por último, sempre, né, colocar ali quais as identidades, que tipo de pessoa você tem que ser para poder merecer esse resultado. Você vai colocar no papel, assim, eu tenho que ser o quê? Disciplinado, eu tenho que ser comprometido, eu tenho que ser verdadeiro, íntegro comigo mesmo. Você tem que anotar isso no papel. Porque na hora que você tiver dúvida, na hora que ficar difícil, você tem que olhar para isso e falar assim, caramba, eu prometi para mim mesmo que eu seria comprometido. Eu prometi para mim mesmo que eu seria disciplinado nisso. E agora o projeto está me cobrando disciplina, agora o projeto está me cobrando comprometimento. Porque a coisa mais fácil que a nossa mente faz é arranjar desculpas plausíveis para a gente deixar de fazer o que tem que ser feito. Então, chega no final, você tem aquela desculpinha na gaveta e diz assim, não, eu ia fazer, Arthur, mas aí é que eu casei. Mas olha a diferença, você casou e está aqui, você casou, isso está dentro da sua. Você tinha uma justificativa até para não estar aqui hoje. Muita gente não estaria, mas você assumiu estar. Você falou, não, cara, ó, eu vou viajar no dia tal, mas eu estou de volta no jogo. Então, para você não se deixar dar as desculpas, você tem que sustentar essa identidade de que tipo de pessoa você tem que ser para merecer o resultado. Né, o Fabrício Chiqueto tinha colocado aqui mais cedo, ó, qual a relação da medida dos 90 dias para os melhores resultados. A Alicia colocou aqui, ó, já está todo entendido sobre a Alexa e reparou já. Estou entendido da Alexa, sim. Legal. Fez sentido para você, Jorge, sobre esse plano de ação? Para Total. você colocar em prática? Sim. E qual das áreas você sente que você vai colocar em prática primeiro no seu caminho? Eu acho que essa parte de procurar essas pessoas que podem me ajudar, né? Eu acho que essa seria a mais fácil, vamos dizer assim, de colocar em prática mais rápido. Das pessoas que podem Perfeito. ajudar. Até porque nesse ramo que eu trabalho é mais fácil de se vender eu tendo pessoas me indicando, né? Do que às vezes Certo. até bater na porta da pessoa para poder oferecer o serviço. Fazer com que as pessoas venham até você. Quando a gente vai para o mercado premium, eles nem gostam, tá? Tem até uma frase de mercado que o pessoal usa muito, essa frase não é minha, é um pensamento de mercado, que fala que as pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. Então ninguém gosta dessa pessoa abordando. O importante é você estar perto dessas pessoas, sempre com um olhar interessado sobre a vida delas e sobre os interesses delas. Elas têm que sentir que você está interessado por aquilo que elas também estão interessadas. E aí elas naturalmente vão se abrir para você e elas vão querer perguntar o que você faz também. Então, legal esse caminho da indicação. Mas o que eu acho que é interessante você fazer aqui, nesse momento, o primeiro caminho é qual é a transformação que você está buscando agora no seu posicionamento. Sempre comecem pela transformação. E é tentador a gente começar por outras fases, mas sempre comecem pela transformação. Que é a transformação que vai exigir de vocês ser quem vocês precisam ser para alcançar o resultado. Quem vai puxar isso de vocês é a transformação. Hoje, assim, não precisa ser o seu plano de ação final, mas o que você gostaria muito que mudasse na sua empresa, da água para o vinho? Assim? Pensando nessa parte da transformação, seria realmente aumentar a quantidade de contratos fechados por mês. Né? Legal. Aumentar em quantos por cento? Se aumentar em 20% já melhora bastante. Ótimo. 20%. E você vai se dar quanto tempo para poder aumentar esse volume de conversões
em 20%? De quanto tempo você acredita? Tem que ser um tempo que você sinta que é desafiante para você, mas que é possível. Você, Arthur, não vai ser fácil, mas eu acho que eu consigo. De quanto tempo você acredita que você precisaria para entrar num processo, num fluxo de aumentar essa conversão, esse volume de conversões em 20%? Analisando todos os períodos, né, inclusive que se eu colocar 90 dias vai dar mais ou menos início de carnaval, que é justamente o período que o pessoal viaja, mas isso também é uma forma de influenciar as pessoas também, de atrair clientes, né? Porque a pessoa Uhum. quer viajar, mas quer ter a casa, quer ter certeza que a casa está tudo certo. Então, acho que 90 dias seria um prazo bom, assim, já de ter. Excelente. Olha que legal. Agora você tem uma transformação que ela é mensurável, que ela é específica, que ela é realizável, que você tem um tempo para ela e que é desafiante para você, que é aumentar o seu volume de conversões em 90 dias, aumentar em 20% o seu volume de conversões em 90 dias. Agora você não tem mais uma ideia, agora você tem um objetivo, certo? A transformação é o seu objetivo. Aí você vai colocar agora, a partir daí, quais são os 3 grandes compromissos que você pode assumir para aumentar esse volume de conversões. Se você quer aumentar as suas conversões em 20%, das duas uma, ou você aumenta a sua taxa de conversão para aumentar o volume, ou seja, prospectando a mesma quantidade de clientes, você converte mais. Então, se a cada 10 você fechava 3, agora a cada 10 você tem que fechar 6. Então, isso vai fazer parte aí do seu compromisso. Olha, eu quero aumentar minha taxa de conversão de tanto para tanto. Então, qual é o compromisso que você vai assumir? Ou você vai pegar e vai dizer, não, como eu ainda não desenvolvi a minha habilidade de negociação, eu prefiro aumentar o volume de pessoas e aí, ao invés de prospectar 10 e fechar 3, eu quero prospectar 20 e fechar 6. Nos dois caminhos, você aumenta o volume de conversão. Hoje, o que você sente que, apesar de ser desafiante para você, seria plausível, seria possível de fazer? O que você sente que está mais ao seu alcance? Aumentar o volume de pessoas prospectadas ou aumentar a sua habilidade de negociação para poder fechar mais contratos com o mesmo volume de pessoas prospectadas? Acho que hoje o que eu sinto maior dificuldade, assim, é na hora de fechar, né? Então, seria realmente na parte de negociação mesmo. Na parte do fechamento do contrato em si. Eu acho que é onde eu estou Ok, perdendo. perfeito. Mas na hora, aí você vai usar o mecanismo de qualificação que está lá no nosso módulo, né, de qualificação extrema. Mas a pergunta é a seguinte: se você tivesse que escolher entre aumentar o volume das pessoas que você prospecta para poder crescer esse número de conversões em 20%, ou aumentar a sua habilidade de fechar mais contratos e prospectar o mesmo volume de pessoas que você tem prospectado, volume médio, para qual caminho você sente que você conseguiria lidar melhor nesse momento? Aumentar a habilidade de fechar contrato. Excelente. E o que você pode fazer para aumentar a sua habilidade de fechar o contrato? Eu vou te dar a resposta, uma pergunta retórica. Utilizar o mecanismo de qualificação que está lá no módulo 3 do Código Premium. Só de fazer isso, você vai ver que você já vai aumentar o seu volume, a sua taxa de conversão. Porque ele é muito poderoso. E lembrar sempre, até para a galera que está no código, que está com a gente aqui, que o mecanismo ele foi desenvolvido para vocês fecharem contratos de alto padrão. Então, produtos de alto ticket, tá? Né? Eu quero vender um negócio de R$ 50. Não vale a pena vocês utilizarem. Vale a pena vocês utilizarem para fechar contrato de 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 1 milhão. Sem problema. Você pode usar um mecanismo de qualificação à vontade que vai funcionar. Então, eu sei que o seu trabalho, Jorge, é para um público de alto padrão que está fechando um trabalho de alto ticket. Então, vai Sim. funcionar maravilhosamente. Pode colocar entre os seus compromissos de você não prospectar mais sem utilizar o mecanismo de qualificação. E ele é um PDF, tá? Você pode imprimir e levar na reunião com o seu cliente. Você pode ler para o seu cliente, não tem problema. Você pode abrir ele na frente do seu cliente e falar assim, olha, para que eu possa garantir, para eu me sentir seguro de estar te oferecendo algo que você tenha o menor investimento possível, com o máximo de resultado, eu vou te fazer algumas perguntas. Tudo bem? O cliente vai dizer tudo bem e você segue. Pode ler, não tem problema. Você pode anotar na frente dele. É até bom você anotar na frente dele
o que vai criando congruência, tá bom? Tá bom. Então, já temos um grande compromisso aí. Já temos um grande compromisso. Como é que você vai checar isso? Eu pensei aqui em pontos de checagem, fazer uma checagem por semana para ver como é que está o desenvolvimento, né? Ver como é que estão os contatos e se está fechando ou não para poder, de repente, mudar a estratégia. Perfeito. E é até legal essa questão de um por semana, porque é exatamente o nosso fluxo de reuniões no Zoom, lá do Código Premium. Então, conforme você for evoluindo na sua semana, você pode trazer para a reunião os seus exemplos. Olha, cara, eu abordei um cliente assim, usei o mecanismo, funcionou, não funcionou, estou usando da forma correta, e a gente pode ir te ajudando nesse processo de evolução. Assim, durante 90 dias dá para você utilizar isso junto com a gente lá no Código Premium. Já é mais um ponto aí importante. Depois você vai escolher, né, quem são as pessoas que você pode envolver para poder te ajudar. Depois você vai ver de que forma que você vai se recompensar. E por último, a identidade que você tem que sustentar para poder fazer isso rodar. Você sente que ficou mais claro para você agora sobre como transformar essas necessidades, essas demandas em uma única coisa que você vai fazer por um ciclo curto, bem definido? Sim, ficou bem mais claro agora. Legal. O Fabrício Chiqueto tinha perguntado mais cedo qual é a relação, né, desses 90 dias com os resultados. Isso é uma relação experiencial, tá, Fabrício? Que a gente foi chegando aqui ao longo do tempo. Tem uma basezinha lá na física quântica, mas eu confesso que é muito da nossa experiência de fazer. Porque 90 dias é tempo suficiente para você saber se aquela semente que você plantou está germinando ou não. Talvez o resultado completo não tenha vindo ainda, mas você já consegue ter os indicadores em 90 dias. 30 dias de execução, muitas vezes o próprio cliente precisa de um delay. Agora, 90 dias é um tempo que ninguém pode ficar sem te dar uma resposta em 90 dias. Né? Se essa pessoa te deixou no vácuo aí por 90 dias, e da mesma forma, você também não pode ficar mais do que um ciclo de um trimestre sem ter resultado nenhum naquela ação. Então, é um tempo aí dentro dessa parte, né, de posicionamento de marca, que é o máximo tolerável para você ter os indicadores. Mais do que isso, provavelmente você não está fazendo a coisa da forma correta. Aí, quem está lá no código Premium aplica o mecanismo de filtragem para poder corrigir. Tá? Então, só respondendo a pergunta do Fabrício. George, sente que te ajudou aí? Muito. Já vamos começar nesses passos. E, paralelo a isso, eu vou te convidar, assim como eu falei lá no seu diagnóstico, para você dar um foco de assistir as aulas, né, do Código Premium, as aulas de identidade magnética, porque na hora que você for abordar o seu cliente, se além do mecanismo de qualificação, você tiver a identidade magnética bem feita, né, o seu CERN com o seu ecossistema, ali ninguém te segura, meu amigo. Não tem como você não fechar bons negócios. E aí você vai trazendo para a gente poder validar junto. Joia? Joia. Pessoal, hoje a nossa experiência era essa, né? Eu contei aqui hoje com o apoio do George, que é nosso aluno lá no Código Premium, dos nossos mentorados, que estão junto com a gente. Quem aqui ficou curioso sobre como é que a gente está caminhando com essa galera, de que forma que eu ajudo vocês mais de perto, olhando realmente o caso de vocês aqui, dando esse tipo de orientação, ajudando vocês a transformar essa vontade em plano de ação para vocês poderem conquistar um reconhecimento premium, estar entre os mais bem pagos dos seus mercados. O link está na minha bio, é só vocês virem junto com a gente para o Código Premium. A gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Se você tivesse que dizer para a galera que está acompanhando a gente aqui como é que está a sua experiência lá no Código Premium, o que você está percebendo até agora do programa com a gente? Que mensagem você deixaria para essa galera aí? Mas acho que seria uma mensagem bem curta, assim, ó. Quem empreende na área de serviço e ainda não participa do Código Premium, não conseguiu ainda aumentar o faturamento. Porque lá você aprende muito e tem muito material para aprender, tem muita coisa que ajuda você a melhorar tudo, né? Então, quem não entrou ainda tem que entrar. Jorge, que legal. Jorge, obrigadíssimo aí Eu que pela sua agradeço. participação aqui com a gente. E a gente já estende, daqui a pouquinho a gente se encontra de volta lá no Zoom, tá bom? Tá, joia. Obrigado. Turminha, eu que agradeço. Vamos terminando por aqui, desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos.
que a gente possa permitir sempre que o extraordinário se manifeste na nossa vida, evoluindo sempre, contribuindo ao máximo. Ó, beijão para todo mundo, até a próxima, vamos em frente.